E aí, gente, hoje nós vamos criar um Data Lake com Python, DuckDB e Parquet num sisteminha bem simples, onde vocês vão conseguir entender todo esse fluxo de ingerir dados, criar tabelas e fazer consultas nesse mini projeto aqui. Então, vamos lá. As tecnologias que a gente vai estar utilizando é Python, DuckDB e Parquet. E para alimentar isso, a gente vai passar ali pelo Pandas, vai ver uma coisinha ali de Polars e vai implementar tudo isso dentro do Python. Eu já deixei as coisas meio organizadas aqui, só para facilitar e para a gente não tomar muito tempo. Eu também vou disponibilizar o link desse repositório para vocês. Então, antes de sair rodando, antes de tentar escrever algum código, primeiro entenda e daí a gente foca nisso, entende certinho como está funcionando, qual que é o fluxo desse projeto, e daí depois você tenta rodar na sua máquina. Eu acho que assim é mais produtivo e assim você vai conseguir entender melhor como funciona essa etapa de pegar um dado, transformar ali para um projetinho e conseguir carregar ele numa base de dados. No caso, a gente vai usar o DuckDB para fazer tanto o processamento como as consultas aqui. Beleza? Então vamos lá. Esse projeto, basicamente, ele demonstra essa implementação do Data Lake simples, utilizando as tecnologias que eu já mencionei. Quais são as características principais do nosso projeto? Armazenamento eficiente no formato Parquet. Então, eu tenho aqui o armazenamento. Eu vou apagar essas tabelinhas, porque a gente vai gerar de volta. Então, eu vou apagar aqui. Mas a gente vai ter um armazenamento dentro dessa pasta no formato Parquet, que basicamente o formato Parquet é um formato de arquivo, tipo JSON, tipo CSV, só que ele é um formato de arquivo que a gente consegue fazer consultas mais eficientes e consultas mais rápidas. A gente também vai usar o DuckDB para fazer esse processamento. Então, além do Parquet ser um tipo de arquivo leve e fácil de consultar, o DuckDB ele consegue processar as coisas de uma forma mais eficiente. Então, a gente juntando os dois, a gente tem um processamento bem eficiente que pode atender diversos projetos e diversas coisas no dia a dia. A gente vai criar uma interface super simples aqui, tá? Vocês vão ver que vai ser bem simples de usar, é bem fácil de usar com qualquer outro tipo de dado, qualquer outro tipo de fonte de dado. Tem baixo custo de implementação, então se você subir isso numa máquina na nuvem, vai ser super barato, super simples de subir e de implementar isso. Então é simples e é fácil fazer isso. E também tem suporte a diferentes formatos de entradas, como o Pandas e o Polars. Por isso que eu mencionei, a gente vai usar o Pandas e a gente vai usar o Polars, porque a gente vai tratar e vai trabalhar com formatos de entradas diferentes e a gente vai meio que converter isso tudo para um parquet no final do processo. Então, independente se é Pandas, se é Polars, se vem um CSV que vira Pandas depois, tudo no final do processo vira um parquet. E a gente vai ter o particionamento dos dados com o Parquet e as consultas nativas com SQL. Então a gente vai conseguir rodar um SQL para fazer uma consulta em cima. O fluxo de dados. Qual que é o fluxo de dados desse projeto? A gente tem a parte de ingestão de dados, então a gente vai passar aqui o dado tanto em pandas ou polars. Então, se eu tiver um CSV, eu posso carregar ele em pandas e passar para cá. Se eu tiver um JSON, eu posso carregar ele em polars e passar para cá, que ele vai funcionar. Se eu tiver uma API, também faço o processo de carregamento e jogo para um data frame. Pode ser pandas, pode ser polars, ele vai fazer o processo para a gente de ingestão. Nesse exemplo, eu não estou consultando nenhuma API, mas basicamente eu estou passando aqui dentro dele um dicionário e um dicionário com valores. Então a gente tem ID, nome, idade, data de criação, e daí algumas listas com esses valores. Então a gente tem um range aqui de 1 a 6, tem 6 nomes, tem 6 idades e tem ali datas em 6 períodos diferentes. Um período, ele vai variar, né? 5 períodos, porque ele começa no dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. E isso daqui vai gerar um dicionário para gente, que vai virar um dataframe do Pandas. Então a gente tem o pd.dataframe, isso daqui vira um dataframe no Pandas, que é o que a gente vai estar utilizando para carregar no nosso DL ingest data. Esse DL é basicamente o data lake. Então o data lake, ele vai ter um processo de ingestão e a gente vai passar o nosso data frame e aqui independe se é um pandas ou se é o polars, a gente recebe o data frame, passa o nome da nossa tabela, que essa aqui é a tabela que vai ser criada e também a tabela que vai criar aqui as pastinhas no data para gente, e a gente vai criar uma partição. Então a partição é o nome de uma coluna, no caso a coluna de dados, de data, né? Que a gente passa
data criação, que é o dia que foi criado, o dia, mês e ano que foi criado, e aqui a gente tem como partição. Então a gente vai particionar esses dados no Parquet pela data. No caso aqui a gente só tem 6 registros simples, mas se a gente tivesse ali 1000, 1 milhão, milhares de registros, a gente particionando pela data é o que vai fazer essa questão do Parquet e do DuckDB ser mais eficiente na consulta e no processamento. Além disso, a gente tem a parte do armazenamento, que eu mencionei que vai ficar nessa pasta aqui, data, com o nome da tabela, mais a data do processamento e ponto .parquet. E a data da partição, né? No caso, ponto .parquet. E a gente consegue fazer consultas. Então, depois que a gente ingeriu os dados, armazenou esses dados como Parquet, a gente consegue consultar passando uma query SQL aqui em cima dessa tabela e ele vai fazer uma consulta no Data Lake direto. Então, não é que ele está salvando no DuckDB. O DuckDB é só um motor de processamento para a gente consultar esse Parquet usando SQL de uma forma mais eficiente. Então, com isso entendido, a gente vai ver agora os requisitos necessários. Então, a gente precisa ali ter pelo menos o Python 3.8. Assim, pelo menos 3.8, mas é interessante a gente sempre usar a última versão do Python, a versão mais recente, e a gente instalar algumas bibliotecas que estão dentro do requirements.txt, que são essas 4. Então, DuckDB, Pandas, PyArrow e o Polars. Instala essas 4. Você pode instalar sempre a última versão ou a versão que está aqui, que já é mais que o suficiente. E a gente vai ter que, assim, só para ficar mais organizado, a gente cria um ambiente virtual. Eu já criei aqui e eu já inicializei ele aqui no meu terminal. Com esse ambiente virtual, seja no Linux, no Mac, no Windows, a gente tem uma coisa mais padronizada para estar usando esse projeto e garantir que ele vai funcionar independente da máquina. Você só precisa instalar, né, o requirements, tudo certinho, que a gente garante que essas informações vão funcionar e esse processo vai ser igual para mim e para você, se tiver tudo igualzinho. E para a gente utilizar, é só rodar um Python 3 ou Python e o nome do arquivo que é o datalake.py. E a estrutura do nosso projeto é essa. Aqui vai ficar os repositórios dos dados. Aqui é o nosso código em si, é o script principal. O requirements são as dependências e o readme é esse arquivo aqui mostrando um pouquinho da estrutura do projeto, como ele funciona e tudo mais. Funcionalidades: injeção de dados, armazenamento com Parquet, consulta SQL com DuckDB, análise de dados, particionamento de dados, versionamento automático e login de operação. Então, a gente vai conseguir ver tudo isso nessa aula de hoje, nesse projetinho de hoje. Então, vamos lá. Aqui a gente tem basicamente o exemplo, é o que a gente vai ver do código a seguir. Então, vou descer um pouquinho aqui. Eu já explico. Isso daqui é exatamente o exemplo que a gente tem aqui embaixo, mas eu já explico ali a classe inteira. Então, a gente sempre inicializa essa classe do Data Lake, que é a nossa classe principal aqui, certo? Essa classe do Data Lake, a gente vai usar ela com a abreviação o alias DL, e a gente vai estar utilizando o DL para chamar as funções dela, os métodos dela. Então, o método ingest, o método register e o método carry data para a gente rodar uma consulta SQL. Então, é isso. E aqui a gente passa os dados que a gente quer. Aqui a gente trouxe esse padrãozinho, mas se eu lesse uma API, se eu pegasse um arquivo CSV, qualquer coisa, eu trago para cá como um data frame, seja pandas ou polars novamente, e daí a gente faz essa questão de trazer os dados para ingestão, passando o data frame, passando o nome da tabela e a coluna de partição. Eu vou entrar agora dentro do ingest data. O ingest data, ele recebe os dados, recebe o nome da tabela e recebe a partição. Por padrão, se você não passar nada, ele fica vazio, então dá para fazer uma partição nula. Se ele não tiver partição, ele só vai trazer os dados sem a partição. E se a gente passar um dado, então o dado ele pode ser pandas ou ele pode ser polars. Se ele for polars, a gente converte ele para pandas. Então a gente faz um data.toPandas e isso garante uma conversão sempre para pandas, independente se for polars ou pandas, e a gente garante essa padronização. A gente vai criar aqui o caminho do Parquet. Então, isso daqui é só para ficar bonitinho e organizado ali com data, com o padrão que a gente quer. E a gente vai salvar
o arquivo no formato Parquet, verificando se tem partição, a gente adiciona a partição das colunas, se não tem, a gente só dá um to Parquet sem adicionar a partição. Então essa é a diferença quando tem ou não tem a partição. Independente do caso, ele vai registrar aqui dentro, dentro de uma pasta nova com os arquivos Parquet que a gente for particionando ali. É isso. E beleza. Depois da ingestão, depois do ingest date, a gente vai pegar, ele vai retornar para a gente, né, o caminho do arquivo, o file path, e a partir do file path a gente vai registrar todos os arquivos Parquet referente ao que a gente gerou. Então a gente pega a nossa table name e vai criar uma table name a partir desse Parquet para a gente conseguir executar ali com o DuckDB no futuro. Então a gente usa a conexão ali, cria uma tabela que é basicamente uma tabela temporária, que é uma tabela em tempo de execução dentro do DuckDB. E essa tabela em tempo de execução, ela vai ser criada a partir do Parquet com esse file path. Então a gente cria esse Parquet aqui, a gente cria essa tabela a partir dos Parquet que a gente vai ter aqui. Vai ficar mais fácil de entender quando eu rodar e quando vocês verem a estrutura da tabela. Mas esse aqui é o nome principal e isso daqui são as partições. Então o asterisco é basicamente para falar todos os arquivos dentro dessa estrutura aqui de partição .parquet. Depois do registro Parquet File, a gente pode fazer uma consulta usando o Query Data. A Query Data, basicamente, a gente recebe agora o nossa SQL Query e a gente executa esse SQL Query em cima do banco que a gente fez aqui, que é o mesmo banco que a gente registrou essa tabela do Parquet como uma tabela dentro do DuckDB. Então, a gente registra esse arquivo Parquet dentro de uma tabela no DuckDB, que é em tempo de processamento, e a gente vai fazer a consulta em cima dessa tabela, que também é em tempo de processamento. Então, depois que fechar isso daqui, a tabela meio que morre e a gente libera espaço no disco. O que é muito bom, e a gente não precisa... Na verdade, ele nem pega espaço no disco, né? Ele fica com um espaço meio que alocado ali na memória e fazendo esse processamento na memória entre ali a CPU e a memória RAM. E é isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui antes de executar. Tá tudo certo. Beleza? Então é isso, gente. Passamos os dados, criamos os arquivos Parquet, registramos esses arquivos Parquet no Data Lake e criando a tabela no DuckDB. E a gente faz uma consulta com particionamento. Uma consulta no DuckDB. No DuckDB. É no Data Lake mesmo, no Data Lake, usando DuckDB. Beleza. Então, é isso. A gente salva os dados como Parquet, ingere esses dados, faz o registro no DuckDB e a gente faz a consulta aqui em cima. E é basicamente todo esse processo que vai rolar aqui quando eu pôr para executar. Então, vou subir Python 3. E eu vou, para ficar mais fácil para vocês entenderem passo a passo, eu vou só fazer um input aqui. Input. Isso. Que daí a gente tem uma visualização melhor do que está acontecendo. E eu acho que vai ficar mais organizado. Não precisaria disso, tá? Isso aqui é só para didática ficar mais funcional. E é isso. Beleza, então, primeira etapa. Até eu pressione Enter para continuar. Vamos esperar ele carregar. Aqui, ó. Então, Data Lake inicializado. Então, quando a gente faz isso daqui, ele inicializa o nosso Data Lake, é o nosso DL. Agora ele tá nessa etapa aqui, ó. Então, ele já criou o nosso data frame, está esperando dar o Enter. Quando eu der o Enter, ele vai vir para essa outra etapa. Enter. Dados ingeridos em data, tarará. Então, é isso daqui, ó. Todos os dados foram ingeridos aqui e a gente particionou pela data. Como a gente tem ali do dia 1 até o dia 5, ele criou aqui o particionamento das datas. E aqui dentro, a gente tem os arquivos Parquet. Não estranhe, os arquivos Parquet, eles são... parece que está bagunçado, mas é a forma do Parquet trabalhar. Ele poderia ter vários arquivos assim,
e ele consegue se encontrar de uma forma melhor quando ele tem essa hashzinha, esse ID aqui para consultar. Então não precisa estranhar, tá? O que a gente precisa é basicamente essa pasta principal aqui, que é o retorno do file path. Então isso daqui retorna o file path para a gente, que é isso daqui, certo? Se eu der o Enter agora, ele vai para o registro do Parquet File, dentro do DuckDB. Então, ele registrou. Então, todos esses arquivos Parquet agora estão dentro da nossa memória do DuckDB. Beleza? Se eu der um Enter novamente, que ele está travado aqui, eu vou dar um Enter novamente, ele vai fazer a consulta e vai trazer o resultado aqui para a gente com Carry Data. Beleza? Consulta executada com sucesso. E agora, dentro dessa variável, a gente tem o resultado da consulta. Se eu dar o Enter novamente, ele vai mostrar aqui para a gente o resultado dessa consulta. E, bom, o que é essa consulta, né? Basicamente, ele trouxe nome e idade de usuários com mais de 30 anos. Então, a gente tem aqui Charlie, David e Eve. Se a gente olhar aqui, tem Alice e Bob, que não apareceram, porque eles têm 30 ou menos. Então, nossa consulta funcionou e ele ficou super eficiente. O que a gente pode fazer agora é fazer outro tipo de consulta. Eu vou pedir pro cursor criar um arquivo aqui que eu vou chamar de produtos.csv. E eu vou pedir para ele adicionar adicione 100 produtos com valor, quantidade, data e etc. Só isso. Pedir para ele adicionar 100 produtos no formato CSV. Então, ó, nome, categoria, preço, quantidade, data de cadastro, fornecedor, código de barra, descrição e estoque. Então, ele vai adicionar aqui para a gente, só para a gente ter uma base de dados fake, para a gente fazer a consulta em cima. Poderia pegar um CSV da internet, poderia pegar um dado, enfim, criar um dado aleatório. Mas aqui, enfim, nem precisa de 100, né? Ó, peraí, deixa eu aceitar. Nem precisa de 100, 30 já está mais do que bom. E agora, a gente vai fazer o mesmo processo que tem aqui. Só que no lugar de a gente executar isso daqui, eu vou... Esse main, eu vou criar uma nova função, que vai ser a minha função def products. Beleza? E na hora de executar aqui, eu chamo products e não main. E é isso. E o que esses meus produtos têm, tá? Eu vou ler esses produtos com data, vou ler pd.read_csv_products, que é desse arquivo CSV que eu tenho aqui. Eu leio esse meu arquivo e agora eu faço todo o processo aqui. Tenho o data frame, faço a ingestão. Então, posso até copiar isso daqui, ó. Copio tudo isso daqui, colo aqui. Só minha query que vai mudar um pouquinho. DL, eu preciso fazer o DL aqui, Data Lake, beleza? Vou deixar aqui para continuar didático, a gente vai dando os enters. Ou não, vou pedir para ele fazer tudo. Fica até melhor, que a gente vê rodando tudo de uma vez e a gente entende que esse fluxo aconteceu. E eu não precisei interferir em nada. Então eu leio do arquivo CSV aqui. Vou ter um data frame. Vou salvar aqui no file path. O nome aqui não vai ser mais usuário, né? Vai ser produtos. E eu não vou particionar. Como eu poderia particionar pela data de cadastro, mas eu posso não particionar também. Data de cadastro, talvez? Vou colocar a data de cadastro. Ver se ele vai aceitar, porque essa data de cadastro talvez quebre, não sei. Pode ser que o Pandas não leia 100%. Eu acho que não, eu acho que vai ler certinho e a gente vai conseguir particionar ali. E é isso. Deixa eu rodar aqui, produtos. Então a gente vai ingerir os produtos aqui no Parquet. A gente vai registrar ele no DuckDB e a gente vai fazer uma consulta aqui em cima. Então eu vou selecionar todos os produtos onde a data de cadastro... Não, vamos pegar todos os produtos, preço. Então a gente tem o preço aqui. Preço vou colocar maior que 4.000. Maior que 4.000. Where preço maior que 4.000. Vamos ver se ele executa. Pode ser que deu erro, mas a gente vai corrigindo se necessário. Rodei aqui.
Então agora ele tem que criar os produtos ali para a gente e fazer uma consulta aonde os produtos têm um preço maior que 4.000. Produto CSV, a gente na verdade deu o nome errado, é produtos mesmo. Então produtos, beleza. E agora eu rodo novamente. Sempre se atentando se a nomenclatura está certa. Eu tinha colocado products, mas é produtos. Beleza. Ó, data lake inicializado, dados ingeridos, arquivo registrado, consulta executada com sucesso. E resultado da consulta, esse daqui. Então, aparentemente, tem só um produto que o valor é maior do que 4.500. O que a gente pode fazer agora é brincar com isso, é fazer outras consultas aqui em cima. Então, eu posso trazer um distinct de todos os produtos, todos os preços que a gente tem aqui, e dar um order by preço desk. Então, ele vai ser do maior para o menor, eu acho. Vai ser do maior para o menor. A gente processa isso, feito o processamento. Na verdade, essa etapa aqui, como a gente já tem os data lakes, era só fazer daqui para frente. Porque a gente já tem o data lake, é só ler o data lake, passando o caminho que a gente tem. E daí depois a gente consegue executar uma query em cima dele. Não precisaria fazer ingestão novamente. No caso a gente fez, e a ingestão ela fica com o timestamp da ingestão, mas não tem problema, a gente poderia só consultar em cima do que já tem. Registra e consulta, né, no caso. Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui novamente. A gente tem então agora preços que variam de R$ 89,00 até 4.500. Então a gente tem ali, sei lá, o preço do meio, 500. Dá pra gente brincar com isso então. Aonde os preços são maior do que 600. Só para ficar organizadinho. E eu vou fazer isso. Eu vou gest base, e é isso que retorna, né, esse base. Então, com esse caminho aqui, o caminho do último, eu não preciso fazer toda a etapa novamente. Então, essa parte aqui, ó, de ler, eu posso até comentar. Posso comentar isso daqui. Opa. Comento isso daqui, deixo o data lake, comento isso daqui para frente e vou passar. Ele pede ponto parquet? Não tenho certeza se ele pede ponto parquet. Não, ele não pede. Então é só passar a base da página, né, da pasta que a gente tem, que é isso daqui. Só passar isso daqui. E agora ele vai conseguir registrar para a gente. Ele não precisa criar novamente os dados no Data Lake, ele só registra no DuckDB e faz a consulta em cima dos dados. Então aqui a gente tem todos os produtos aonde o preço é maior do que 600. E aqui é a parte do SQL, você pode fazer outras consultas, fazer outras coisas aqui em cima. O importante, para implementar outro sistema, eu vou apagar isso daqui, beleza, gente? Mas para implementar outro sistema ou outra conexão, outras coisas, a única coisa que vocês vão precisar mudar é essa parte aqui, a princípio. Então, se você está fazendo uma consulta numa API, se você está fazendo uma consulta num arquivo, num XLS, num CSV, num JSON, é só essa parte de carregar os dados que você precisa mudar para se adequar ao seu projeto e para se adequar ao que você tem aí, ao que você tem aí no projeto que você está fazendo na sua empresa ou o projeto que você está fazendo por conta própria. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse projetinho, de como fazer um data lake simples com Python, DuckDB e o tipo de arquivo Parquet. É um projeto bem legal que eu acredito que dá para implementar em algumas empresas assim, e dá para você implementar como um projeto do seu portfólio para apresentar numa entrevista ou algo do tipo. Então é isso. Se você gostou, não esqueça de comentar aqui, se inscreva no nosso canal, a gente está crescendo bem assim nos últimos meses, mas eu acho que a gente ainda pode crescer um pouquinho mais e a gente ainda pode alcançar aí mais gente e poder ajudar mais gente no futuro. Então é isso, não esqueça de acessar também o nosso site, o learn.delegine.help, conhecer os nossos cursos e conhecer tudo que a gente tem na comunidade, no WhatsApp, no Discord e muito mais. Obrigado, gente, e até mais.